Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Rob Schneider é um renomado ator, comediante, roteirista e diretor. Schneider é um veterano dos stand-ups cômicos e do tradicional programa humorístico dos Estados Unidos, o Saturday Night Live. Rob tem uma carreira de sucesso no cinema e na TV. No entanto, talvez você tenha notado um sumiço gradual do ator nos últimos anos. Neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Rob Schneider nasceu na cidade norte-americana de São Francisco e sua família era descendente de imigrantes. A sua avó materna era uma filipina que conheceu e se casou com seu avô, um soldado americano que estava estacionado nas Filipinas. O pai de Rob era judeu, enquanto sua mãe era devota do catolicismo. Essa mistura de credos é um tema constante nas suas atuações humorísticas. O ator começou em seu ramo fazendo um stand-up no ensino médio para uma banda de São Francisco chamada Head On. Com o tempo, passou a ser convidado regular nas rádios locais. Após fazer uma apresentação de abertura para o famoso humorista Dennis Miller, Schneider apareceu na lista anual da HBO de comediantes jovens promissores. O apresentador na ocasião era o próprio Miller. O especial rendeu a Rob uma oportunidade em 88 como roteirista no tradicional Saturday Night Live, provavelmente o programa de humor mais renomado do cenário televisivo na terra do tio Sam. O seu trabalho fez com que aparecesse em tela algumas vezes. Gradativamente, tornou-se figura frequente depois que ganhou o status de membro permanente do elenco junto com Adam Sandler, Chris Rock, David Spade e Chris Farley. Em 94, Rob deixou o Saturday Night Live para se dedicar aos seus papéis no cinema e na TV. Isso incluiu o papel principal na sitcom Men Behaving Badly, na gigantesca rede de TV NBC, e o papel principal em filmes como Garota Veneno, Gigolô por Acidente e Animal. Gigolô por Acidente foi um sucesso tão grande que se tornou o segundo DVD mais vendido nos Estados Unidos no ano de 2000. Schneider também apareceu em papéis secundários em vários filmes, entre eles Gente Grande, O Rei da Água, Como Se Fosse a Primeira Vez e Golpe Baixo. Na tela pequena, Schneider estrelou a comédia da CBS de nome Rob. O show era claramente baseado em sua própria vida real. Em 2015, Rob produziu, dirigiu e estrelou Rob Real, uma sitcom que seguia a vida do ator e tinha como co-estrela a sua própria esposa, Patricia. O seriado foi produzido pela Netflix. O show foi um marco para Schneider, uma vez que ele precisou atuar, dirigir, produzir e até mesmo financiar a produção. A estreia do ator na direção foi em Big Stan, Arrebentando na Prisão, filme em que também fez o papel principal. Em 2010, o diretor lançou seu primeiro álbum de comédia com uma coleção de músicas e áudios. No mesmo ano, Schneider retornou para os stand-ups com uma tour internacional. Durante esses vários anos nos holofotes, Rob foi nomeado 3 vezes para o Emmy pelo seu trabalho em Saturday Night Live e construiu uma bela família. Além de sua esposa Patricia, Schneider tem suas filhas Miranda, Madeline e Elle King. A última, inclusive, é uma cantora e compositora. A carreira do comediante fez com que ele fosse considerado um peso pesado no mundo da comédia e atuação. No entanto, esses dias estão ficando no passado. Hoje em dia, Rob Schneider tem ficado muito conhecido por compartilhar estranhas teorias da conspiração nas redes sociais. O comediante de 60 anos é um anti-vacina declarado e compartilha suas variadas opiniões em assuntos sociais e políticos. Há muito tempo, Schneider se opõe à vacinação de crianças. Antes, apoiador dos democratas, Rob passou a concordar com republicanos, mas atualmente diz que é independente dos ideais dos dois partidos. Schneider foi acusado de espalhar desinformação sobre as vacinas da Covid-19 e de utilizar as mídias sociais para expressar a sua oposição ao uso de máscaras. Em 2012, ele falou em um protesto contra a AB 2019
um projeto de lei da Califórnia que exige que os pais obtenham a assinatura de um médico caso optem por não imunizar os seus filhos. As suas palavras foram: Governador Brown, esta é uma má legislação. Governador Brown, vete esse projeto, você pode fazer isso, vetar esse projeto de lei. Em uma audiência para o projeto de lei, o ator conversou com a afiliada da ABC News, KXTV, e disse acreditar que era ilegal exigir consentimento informado para cancelar a vacinação infantil. Além disso, afirmou que a vacinação estava conectada ao aumento de casos de autismo. Profissionais médicos já falaram diversas vezes sobre o assunto e já desacreditaram todo e qualquer discurso que conecte imunizações em crianças com o diagnóstico de autismo. Em 2014, as opiniões anti-vacinas de Schneider fizeram a companhia de seguro State Farm abandonar um dos seus comerciais em que o ator aparecia. Esse anúncio em particular foi usado involuntariamente como plataforma de discussão não relacionada aos produtos e serviços que oferecemos, disse a empresa ao The Hollywood Reporter. Com isso, estamos trabalhando para retirar o anúncio do nosso rodízio nesse momento. Como resposta, Schneider mencionou o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, para argumentar que sua liberdade de expressão estava sendo violada. Na sua conta do X, o antigo Twitter, Schneider agradeceu aos seus apoiadores que também acreditam que os pais devem decidir o que fazer com suas próprias crianças e não o governo. Ele adicionou: se a liberdade de expressão for tirada, então mudos e silenciosos poderemos ser levados como ovelhas ao matadouro. George Washington. Os tweets não são encontrados mais porque foram deletados. Em 2019, Schneider criticou a então política Lorena Gonzalez por conta do projeto de lei SB 276 que limita ainda mais as isenções de vacinas sem aprovação de um fornecedor médico. Gonzalez foi a coautora de um projeto de lei de 2015 que eliminou isenções de vacinas baseadas em crenças pessoais. Também no Twitter, Rob convidou Lorena para um debate. O projeto se tornou uma lei meses depois e não houve debates. A pandemia da Covid-19 aparentemente fez o ator se tornar ainda mais radical. Em julho de 2021, o comediante dissuadiu seguidores a não se vacinarem. Além de motivar os anti-vacinas, Schneider utilizou de forma cômica em sua declaração no antigo Twitter de uma frase geralmente associada às feministas. As suas palavras foram: apenas diga não e continue dizendo não. Mais da metade da população dos Estados Unidos continua a dizer não a essa terapia genética experimental não aprovada. Meu corpo, minha escolha. Em novembro de 2023, Rob sofreu uma forte repressão ao criticar Travis Kelce, jogador de futebol americano multicampeão e namorado da cantora e compositora Taylor Swift. Kelce apareceu num comercial da Pfizer que encorajava as pessoas a tomar um Twoffer, uma dose de vacina contra a Covid e uma dose contra a gripe ao mesmo tempo. Schneider argumentou que o produto divulgado pelo comercial tinha feito mal a diversas pessoas e que 1 em cada 3 pessoas vacinadas contra a Covid-19 tinham efeitos colaterais neurológicos. Além das questões polêmicas envolvendo vacinas, debates políticos, fizeram Schneider perder um pouco de seu prestígio perante o grande público. Em 2013, apoiou o candidato a governador Tim Donnelly. O político é um ex-membro do grupo anti-imigrante Minutemen de Patrulha de Fronteira e um defensor declarado dos direitos à arma de fogo. Donnelly utilizou o apoio de Schneider como uma forma de se divulgar. Ao apoiar o candidato, Rob disse que sempre foi um democrata, mas que decidiu abandonar os ideais do partido após se decepcionar com os políticos. Ele afirmou que não se trata de ser um republicano, não se trata de ser um democrata, mas não se trata também de ser um conservador ou liberal. Não se trata de ser uma pessoa do show business ou um homem de negócios. Trata-se de fazer e pensar o que é melhor para o estado da Califórnia. Quanto à sua opinião sobre Donald Trump,
Schneider constantemente altera suas ideias. Em 2015, quando Trump propôs a construção de um muro para erradicar a imigração vinda do México, Schneider atacou o político e empresário. Na ocasião, até mesmo mencionou que a sua esposa e sogra eram mexicanas. 4 anos depois, seu discurso parece ter se amenizado. Ao ser perguntado durante uma entrevista a uma emissora irlandesa, Schneider foi mais brando. Em sua opinião, conseguiria pensar em pelo menos 10 mil pessoas que seriam melhores presidentes que Donald Trump. No entanto, na eleição, só existem 2 pessoas. Portanto, afirmou que tentou entender a escolha feita pelos eleitores norte-americanos. Mas o discurso do ator mudou drasticamente no último ano. Em junho de 2023, em seu especial de comédia e stand-up chamado Rob Schneider, Acordei na América, o comediante disse que votou em Trump não só em 2016, mas em diversas outras vezes. No mesmo ano, Schneider anunciou que estava apoiando Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John Kennedy. Conhecido por suas iniciais RFK Jr., o homem de 69 anos originalmente entrou nas primárias presidenciais democratas. No entanto, ele decidiu concorrer como candidato independente. Em dezembro, Schneider foi criticado após fazer um discurso voltado para os apoiadores do MAGA, Make America Great, sobre o estado dos Estados Unidos como ele o vê. O comediante foi uma das figuras que aparecem no ponto de virada dos Estados Unidos, America Fest, um evento de 4 dias realizado em Phoenix, no Arizona. Outra temática que tem feito com que Schneider perca apreço popular é o seu relacionamento com outras celebridades. Em 2019, por exemplo, Rob fez posts defendendo seus colegas comediantes Kevin Hart e Louis C.K. Até aí, a ação estava condizente com uma boa educação. A polêmica, no entanto, estava nas ações realizadas pelos seus amigos. Kevin Hart seria um dos apresentadores do Oscar. No entanto, quando falas homofóbicas por parte do ator, feitas em 2009 e 2010, foram descobertas, ele foi deixado de lado. Schneider afirmou que Hart deveria ser mantido como apresentador. O seu argumento foi de que os comediantes são aqueles que supostamente dizem as coisas horríveis que todos nós pensamos, mas não dizemos. Louis C.K., por sua vez, fez piadas sobre os sobreviventes do tiroteio em Parkland. Os tweets de Rob foram apagados tempos depois. O ator é reconhecido também por atacar figuras públicas com quem discorda, como o cantor country Garth Brooks e a atriz Susan Sarandon. A atriz fez declarações pró-Palestina ao mencionar que os judeus que vivem com medo hoje estão sentindo o gosto do que é ser muçulmano nos Estados Unidos. Schneider, que tem pai judeu, defendeu Washington dizendo que a América oferece plena liberdade religiosa aos seus moradores. Rob acusou Susan de antissemitismo. Ele também sugeriu que Brooks deveria ficar fora de debates delicados no futuro, pois depois que uma facção de republicanos prometeu parar de ouvir a música do cantor por sua disposição de estocar a cerveja Bud Light em seu bar. A Bud Light e outras marcas da empresa controladora, a Anheuser-Busch InBev, foram boicotadas desde o início de abril depois que o influenciador transgênero Dylan Mulvaney recebeu uma lata de cerveja personalizada. Eu acho que a cultura está em um lugar muito estranho de hipersensibilidade de uma forma ou de outra. E acho que é por isso que as pessoas, ou a maioria delas, cala a boca. Quer dizer, apenas do ponto de vista empresarial, apenas cale a boca, diga, não tenho nada a ver com isso, disse Schneider à Fox News. Apesar de tantas polêmicas, não é como se Rob Schneider tivesse perdido sua fortuna ou todos os seus papéis em filmes e séries. O seu nome ainda é um dos grandes no ramo da comédia e o seu legado provavelmente não será rapidamente esquecido. Claro, os seus produtos geralmente não são um primor técnico, mas divertem e arrancam, no mínimo, expressões de surpresa daqueles que assistem. No entanto, o seu apreço diminuiu após tantas polêmicas. Já com 60 anos, o comediante certamente não está mais
nos anos 90 e 2000, quando estrelou diversos filmes no papel principal. Ainda assim, é um ator que tem o seu valor. Para você, qual é o trabalho mais memorável de Schneider? O que você acha do desempenho dele, das suas atuais posições? Deixa aí pra gente nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial, e até um próximo vídeo.